Cristo vive, aleluia, não tenha medo. Cristo vive para sempre e a morte não tem mais poder sobre ele. Com essa boa notícia, queremos acolher vocês nesta manhã de Páscoa. Somos convidadas para a alegria, para a celebração da vida que venceu a morte. Nas ceias diárias de hoje nós lemos: acorda, coração meu, a noite já findou, o sol apareceu. Anima teu espírito e razão para abraçar o Salvador, que hoje irrompeu pela porta da morte e do sepulcro ressurgiu para regozijo do mundo inteiro, para regozijo, para a alegria do mundo inteiro. O nosso culto de Páscoa hoje tem como tema: não tenha medo, Cristo vive, aleluia. Nós celebramos em nome do nosso Deus, o Deus que venceu trevas e morte, o Deus da vida. Em nome de Jesus Cristo, o ressurreto, e em nome do Espírito Santo, que aquece a nossa fé, que nos faz sentir parte do corpo de Cristo, dessa comunhão, apesar do isolamento social. Em nome do Trino Deus, que nós celebramos em nossas casas. Amém. Convido para cantarmos: cantai e folgai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Do livro de canto, número 440. Cantai e folgai, o Messias chegou. Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, seu sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai e folgai, temos livre perdão, pois Jesus nos oferta real salvação. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. O salmista diz no capítulo 136, versículos 1 a 4: Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Hoje nós queremos render graças a Deus e louvar o seu santo nome pelo milagre da ressurreição. Louvamos a Deus porque Ele não se esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Agradecemos por tudo o que já fez e ainda vai fazer, por suas promessas, por nos libertar e salvar.
Cantemos no livro de canto, hino número 84, Te agradeço, meu Senhor. diante do nosso Deus. Oremos. Todo-Poderoso Deus, hoje te agradecemos imensamente que a noite escura da morte foi vencida pela luz brilhante e confortante da ressurreição. O que parecia ter um fim fúnebre teve uma vitória resplandecente. Jesus vive, Ele está no meio de nós. Graças te damos por esta presença, pela salvação. Nós te pedimos, prepara nosso coração e mente para receber o teu santo Evangelho. Acende em nós o desejo ardente de ter comunhão contigo por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Com o propósito de meditarmos sobre o tema Não tenha medo, Cristo vive, convido para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia, Ale, Ale, Aleluia. Ale, ale, aleluia.
Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Até aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas vocês. Amém. Irmãos e irmãs na fé em Cristo, o evangelista Mateus relata que no domingo bem cedo, quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, houve um tremor de terra. A pedra que fechava o túmulo foi retirada. Um anjo, parecido com um relâmpago, com vestes brancas, sentou-se sobre a pedra. Os guardas que estavam ali ficaram apavorados, cheios de medo, em estado de choque, desmaiados, como que mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Depois de ver a sepultura vazia, as mulheres receberam uma missão, uma tarefa. Vão depressa e digam aos discípulos que ele foi ressuscitado, que ele vai adiante de vocês, e lá na Galileia vocês vão vê-lo. O versículo 8 diz que elas foram depressa do túmulo para contar tudo o que tinha acontecido. Elas ainda estavam com medo, mas muito alegres. Estavam com medo, mas felizes com a notícia. Que transformação grandiosa nos últimos dias. Antes, Sexta-feira Santa, choro pela morte de Jesus, tristeza, luto. Agora, grande alegria. Sim, a ressurreição de Jesus é um acontecimento tão grandioso que foi transformando medo
em alegre anúncio. Alegre anúncio de que Cristo vive. Ele foi ressuscitado. O evangelista Mateus diz que, enquanto as mulheres corriam para cumprir a tarefa recebida, Jesus se encontrou com elas no caminho. Jesus saudou as mulheres dizendo que a paz esteja com vocês. E o que foi que as mulheres fizeram? Qual foi a reação delas ao ver Jesus? O texto diz que elas chegaram perto de Jesus, abraçaram os seus pés e o adoraram. Naquela manhã, as mulheres viram mais do que um túmulo vazio. Elas viram o próprio ressurreto. E não só o viram, elas o adoraram. Que essa também seja a nossa resposta ao Evangelho. Abraçar os pés de Jesus e o adorar. E o que foi que Jesus disse às mulheres? Em seguida, após desejar a paz, Jesus disse o mesmo que o anjo já havia dito. Jesus disse para elas: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Mais uma vez, as mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição, são acalmadas, são encorajadas com as palavras: não tenham medo. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, creio que essa palavra, essa expressão, também é muito especial para nós. Não tenham medo. Nessa Páscoa de 2020, em meio ao cenário de mortes que o Covid-19 já fez no mundo, em meio ao isolamento social, também nós ansiamos por uma palavra que nos acalme, ansiamos por uma palavra que nos ajude a lidar com os nossos medos. E essa palavra nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus 28, na ressurreição de Jesus. Vamos refletir um pouco mais sobre a palavra medo. Frente a perigos e ameaças, o medo é um estado de alerta. É um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Isso significa que ter um pouco de medo ajuda a proteger a vida. Por outro lado, ter medo demais traz consequências negativas para a nossa vida. Prejudica a nossa saúde, tira a nossa paz, atrapalha o nosso sono, prejudica o nosso pleno desenvolvimento. Resumindo, poderíamos dizer que há um medo que paralisa e o medo que mobiliza. Eu prefiro esse segundo, o medo equilibrado que mobiliza para ações de testemunho e cuidado com a vida. Voltando para o nosso texto, as mulheres também sentiram medo, muito medo. Mas o medo não paralisou as mulheres. O medo não paralisou as mulheres. Antes, as mobilizou para correr e contar adiante
que Jesus tinha ressuscitado. Também nós temos passado por situações de medo. E o maior medo nos últimos tempos tem sido o coronavírus. Medo de pegar a doença. Medo de um familiar nosso ficar doente. Um filho, uma filha, mãe, pai, familiares, amigos. Nós nos preocupamos. Nós não queremos ficar doentes. Esse medo está sendo bem comum e forte, mas nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que esse medo nos derrube. Nós não podemos deixar que esse medo nos paralise. Precisamos orar pedindo que Deus diminua o nosso medo e que Ele aumente a nossa confiança, a nossa esperança de que tudo vai ficar bem. Em meio ao cenário de mortes, nós queremos testemunhar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Não vamos nos desesperar. Aconteça o que acontecer, quem confia em Deus, quem deposita nele a sua fé, quem entrega a sua vida a Jesus, não está perdido. Está nos braços de Deus. Nos braços do nosso Deus, que é tão poderoso, que ressuscitou Jesus. Esse Deus que é tão poderoso, que deixou para nós promessas maravilhosas para aqueles que creem nele. Celebrar a Páscoa neste contexto em que estamos vivendo é muito consolador, é muito animador. Falar da vida que vence a morte é um tema muito relevante nesse tempo que nós estamos vivendo. A Páscoa de Jesus traz uma mensagem de força e de esperança para nós. O pastor Leonídio Guedes, num comentário sobre o Evangelho de Mateus 28, no ano de 2016, ele escreveu a seguinte frase: a Páscoa é um futuro certo que atua no presente incerto. A Páscoa é um futuro certo, que atua num presente incerto. Gostei muito dessa frase. Essa frase diz muito para nós. Diante das incertezas que nós estamos vivendo no tempo presente, a Páscoa é um futuro certo. A Páscoa é um futuro certo. Sim, as incertezas que nós temos vivido são muitas e elas podem trazer angústias para nós. Por exemplo, nós não sabemos até quando ficaremos sem realizar cultos em nossas comunidades. Isso mexe conosco. Isso tem mexido muito comigo. Mas diante dessa incerteza e de tantas outras incertezas, nós queremos nos apegar na Páscoa de Jesus, que é um futuro certo diante do presente incerto que nós temos vivido. Queridas famílias, a Páscoa, além de nos ajudar a vencer o medo, além de trazer esperança diante da morte, ela ainda nos traz uma missão. A missão de anunciar adiante que Cristo vive, que Ele está no meio de nós e que o seu desejo é vida em abundância
para todas as pessoas. Como anunciar nesse tempo de isolamento social? Hoje é um domingo de Páscoa muito diferente. Um domingo de Páscoa como nós não tínhamos vivido ainda. Hoje nós não temos culto em nossas comunidades. Não vamos celebrar a ceia nos cultos em nossas comunidades. Isso mexe conosco. Tenho pensado muito nos últimos tempos nas pessoas idosas e em tantas outras que não têm acesso nem mesmo aos cultos online nas redes sociais. Como eu gostaria de dizer para vocês agora, vamos ao encontro dessas pessoas. Vamos fazer como as mulheres do Evangelho, vamos lá nas casas anunciar para essas pessoas que Cristo vive, anunciar a mensagem da ressurreição de Jesus. Mas em tempos de isolamento social, não dá para fazer o mesmo que as mulheres fizeram naquele domingo de Páscoa. Por isso, nós precisamos buscar outras formas de comunicar essa notícia maravilhosa. Precisamos pedir a Deus que nos dê também sabedoria, muita sabedoria, para encontrar outras formas de anunciar, de cumprir a missão que Jesus também dá para nós. Anunciar que Cristo vive, que a morte foi derrotada, que existe esperança sim, porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus derruba trevas, derruba a morte. Ele é o Deus da ressurreição. Com certeza, uma possibilidade que nós temos de cumprir a missão de anunciar é fazendo uso agora do celular, do telefone, dando uma ligadinha para quem está recolhido em seu canto, ligar testemunhando essa alegre notícia da ressurreição de Jesus. Quero animar você para esse desafio. Quem sabe hoje, durante o dia, durante a semana, vamos pensar nessas pessoas que de repente não conseguiram celebrar culto online. Vamos pensar naquele vovô, naquela vovó, naquele vizinho, naquela vizinha, naquele nosso irmão, irmã que faz parte da comunidade. Vamos ligar testemunhando, falando desse culto que nós estamos celebrando hoje, anunciando que a vida é poderosa, anunciando que Jesus venceu a morte. Nós estamos impedidos de ter comunhão física, mas não podemos deixar de viver a comunhão de outras formas. Também podemos cumprir a nossa missão, a missão cristã, através da oração. Orar para que a chama da fé não diminua nesse tempo de isolamento social. Orar para que o Espírito Santo fortaleça ainda mais a nossa confiança em Deus e nos leve a valorizar ainda mais a comunhão. E quando voltarmos a celebrar cultos em nossas comunidades, eu espero que o desejo de termos comunhão com irmãos e irmãs em Cristo, comunhão em nossas comunidades, eu espero que esse desejo tenha aumentado. Um ditado popular diz mais ou menos assim, que nós só aprendemos a dar valor àquilo que nos falta. Só aprendemos a dar valor àquilo que não temos mais. Quem sabe esse tempo de isolamento social nos ensine a valorizar ainda mais a comunhão na igreja,
comunhão com irmãos e irmãs em Cristo. Sentir o quanto essa comunhão nos faz bem, o quanto nós estamos sentindo falta dela agora, o quanto essa comunhão é preciosa, fundamental na nossa espiritualidade. Finalizando, queridas famílias, comunidade Jacarandá, comunidade Vila Valério, Pavão, Barra Seca, Paraíso Novo, São Luís, Ponto de Pregação Rodrigues, quero dizer para vocês nesse domingo de Páscoa, o mesmo que o anjo e Jesus disse para as mulheres: não tenham medo. Que a Páscoa de Jesus diminua os nossos medos e nos mobilize para ações de testemunho e de cuidado com a vida. Anunciemos a boa notícia. Cristo vive. Aleluia. Desejo a você, cada uma de vocês, cada família, desejo uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Vamos cantar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Do livro de canto, hino 436. Livro de canto 436.
Senhor, te somos gratos pelo anúncio que fizeste a nós, para que não tenhamos medo. Vivemos tempos de incertezas, de ansiedade. Assim como anunciaste às mulheres para que não tivessem medo, pedimos que tire de nós todo o medo que gera paralisia, que nos trava para o amor ao próximo, de levar-nos a Tua palavra, mesmo que seja através do telefone. Fomos lembrados que estamos no tempo de isolamento e isso nos impede de ir ao encontro do próximo. No entanto, nos dás a possibilidade de poder ligar para alguém do vínculo familiar, conhecidos, para poder anunciar uma palavra de ânimo. Não tenha medo, tudo vai passar. Por esta possibilidade, agradecemos, Senhor. Senhor, tire de nós, seres humanos falhos, todo o medo e nos impulsiona a viver de maneira responsável, cuidando da vida e de todos que estão à nossa volta. Senhor, esteja com aquelas mães e pais que vivem atormentados por causa da pandemia. Ajuda para que consigam viver mais tranquilos. Ajuda, Senhor, todas aquelas famílias que não têm o alimento diário. Dá sabedoria aos nossos governantes para que consigam formas de ir ao encontro de quem realmente precisa de ajuda para manter a vida, desde a saúde e a alimentação. Te somos gratos pelos gestos de solidariedade que estão acontecendo em nosso município, em nosso estado, no país e no mundo. Te damos graças por isso. Pedimos, Senhor, estejas cuidando de todas as pessoas que iniciarão a colheita do café nos próximos dias. Algumas já iniciaram. Cuida, Senhor, para que tenham a força necessária para realizar a colheita. Protege a todos dos perigos de picadas de marimbondos, escorpiões ou outros insetos que se alojam no meio da plantação e podem atrapalhar o andamento da colheita. Esteja com todas as pessoas, tirando o medo e dando esperança e fé, pois a Páscoa é um futuro certo que atua no presente incerto. Por isso colocamos tudo mais que está em nosso coração e nossa mente diante de Ti, aos Teus cuidados, quando juntos oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a você a abrir as suas mãos, fechar os olhos e assim receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante a sua face sobre ti e te dê a paz. Fique na paz do Senhor, hoje e sempre.